Vamos ser sinceros, ninguém gosta de perder nada, ainda mais venda. Perder venda dói mais ainda. Então por isso que eu vou te falar uma regra que você vai utilizar, que realmente vai fazer com que você não perca a venda. Essa regra é muito boa e é muito efetiva. Iago, a regra é clara. Solta a vinheta, vai! Fala, empreendedor vendedor ou futuro empreendedor vendedor, tudo bem com você? Eu sou o Pablo Rodrigues, é muito bom, é um prazer ter você aqui, tá? E hoje nós vamos falar sobre uma regra que realmente te ajuda muito a não perder venda. E ela funciona de verdade, porque eu utilizei, implementei e realmente fez uma diferença muito grande nas minhas vendas, tá? E essa regra você pode usar ela de modo geral, porque ela realmente vai funcionar para vários aspectos, vários negócios e assim vai, tá? Então eu vou te explicar exatamente o que é essa regra, mas antes, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, acompanha, a gente está botando um conteúdo muito legal lá, mas sem delongas, sem enrolação, vamos lá. Qual que é essa regra? Bom, eu vou começar te explicando por que essa regra ela é tão boa e por que ela faz tanta diferença. Você imagina o seguinte, você imagina que o futebol, isso mesmo, futebol, aqueles ídolos e tal, Copa, você imagina o futebol. Você imagina que você fosse assistir uma partida de futebol e nessa partida ninguém soubesse a regra do jogo. Isso mesmo, ia entrar todos os jogadores, um time de cada lado, e você ia estar lá assistindo, imagina você na arquibancada assistindo o jogo, você não sabe o que significa um gol, você não sabe quando um time está ganhando ou perdendo, você não sabe quando é falta, você não sabe quando é pênalti, você não sabe de nada, ou seja, você não sabe a regra daquele jogo. Então, qual que é a regra e a nomenclatura que eu coloco nisso? Regra do jogo. O ser humano em si, ele tem muita dificuldade de entender exatamente o que vai acontecer e ele fica apreensivo se ele vai tomar alguma decisão. Então, como que funciona essa regra, que eu chamo de regra do jogo, que faz realmente você não perder venda? Ela funciona da seguinte forma. Quando você vai fazer o seu contato com o seu lead, seu prospect, cada um chama de um nome, cara, fale exatamente qual é a regra do jogo. Coloque ponto a ponto do que vai acontecer durante todo o processo de venda que você vai passar com ele, na verdade. Não por ele, mas com ele. Isso vai deixar claro para ele e mais confortável como que tudo vai funcionar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, imagina que eu vendo um produto, imagina que eu vendo um serviço de instalação de internet, por exemplo. O que é a regra do jogo? Você imagina que eu conversei com o cliente e aí eu começo a listar todas as minhas regras. Olá, tudo bem, João? Eu vou te explicar exatamente agora como que funciona todo o procedimento que você vai passar comigo até o momento da instalação e após a instalação do seu serviço de internet. Então, olha como seria o discurso. João, vamos lá. Primeiro passo, nós vamos realmente ver a sua necessidade, entender se na sua região é possível ter o sinal. Em cima disso, eu vou te apresentar uma proposta conforme a região, ok? Ok. Tá, após isso, eu vou estruturar um orçamento e vou te mandar um orçamento, caso seja empresa ou pessoa física, eu vou te mandar um orçamento, onde nesse orçamento vai estar explicando exatamente como que funciona o nosso serviço, a prestação do nosso serviço e em quanto tempo esse serviço ou contrato vai durar, ok? Essa proposta vai ter validade por 2, 5, 10, você pode falar o tempo que você quiser. Vai ter validade de 10 dias, ok? E nesses 10 dias eu vou receber de você, o pagamento da primeira mensalidade ou da... Qual que é um dos maiores erros hoje na venda, no vendedor, no empresário que gerencia a empresa? Ele não gosta de falar de forma nenhuma sobre o pagamento.
é um trauma e eu nunca entendi o porquê desse trauma. Você precisa falar do pagamento. Então, quando você coloca na regra do jogo que depois do orçamento, em X tempo, você vai precisar receber, ó, depois que eu te enviar o orçamento, cara, você vai me pagar em até X dias, conforme a validade do meu orçamento. Recebi, eu confirmo com você o recebimento, e aí, em cima disso, eu vou lá e confirmo a prestação do seu serviço, vai para a parte de instalação, depois vai ter uma pesquisa de satisfação e assim eu já começo a acompanhar todo o seu contrato. João, você não vai precisar fechar nada agora, nem me pagar nada agora, porque realmente nós vamos entender se esse processo e o serviço que eu estou te propondo realmente vai atender a sua necessidade. Beleza? Então olha a diferença, cara. Você explicou cada regra do jogo para ele, como que vai ser cada etapa. E ainda ele fala, caraca, eu não vou precisar fechar nada ainda hoje. Não vai, porque eu só estou te explicando exatamente como é que vai ser esse processo. Isso que é o mais brilhante. E depois que você fizer, você apresentar toda a regra do jogo, ele sabendo tudo que vai acontecer, ele vai se sentir totalmente mais confortável de te passar as informações e avançar cada etapa desse processo com você. Então, para não perder a venda, cara, usa essa regra, que é a regra do jogo. Deixa claro para o cliente o que são as regras que vai acontecer durante todo esse jogo da venda. Tá, Pablo, eu comecei a fazer e comecei a acompanhar o cliente nisso. Mas como que eu sei para eu andar de uma etapa para outra, de orçamento para cobrar o pagamento? Então, aí que tá. Existe um segredo para você avançar de uma etapa para outra, que são perguntas fechadas. Sempre que você vai avançar de uma etapa para outra no seu processo de venda, você precisa ter as suas perguntas fechadas, onde o cliente que autoriza a passagem para a segunda etapa da ponte. É como se fosse uma ponte. Você imagina que você está aqui com o cliente, você tem que trazer ele até o final. Eu costumo falar para a equipe de venda nos treinamentos que são pontes que você vai construindo até você chegar no final da sua ponte e concretizar a sua venda. Então, sempre que você for avançar de uma parte para outra, faça a pergunta-chave para o cliente fechado. Entendeu? Imagina que eu mandei o orçamento agora para o João e aí hoje faz 4 dias do orçamento. Então, a minha pergunta, onde eu vou construir, aqui não tem nada, imagina uma pontezinha aqui e as outras passagens da ponte não existem. Então, eu vou construir as outras passagens. Então, como que eu construo a próxima passagem? Vou ligar para o João, já mandei o orçamento. Olá, João, tudo bem? Pablo, aqui do serviço de internet. João, o motivo da minha ligação é o seguinte, eu já te mandei o orçamento, tá? Eu coloquei a validade para 5 dias. Cara, eu gostaria de saber de você se eu posso realmente avançar para a próxima etapa, conforme a gente conversou lá atrás sobre as regras do jogo, se eu posso avançar para a nossa parte de pagamento e agendar aqui o seu pagamento para até quinta-feira, que é 2 dias antes de vencer a sua proposta, até para eu conseguir separar e deixar tudo pronto. Podemos fazer assim? Ó, é sim ou não? Então ele vai te dar uma resposta onde ele vai criar essa próxima ponte. E aí, se ele criar essa próxima ponte, cara, você está cada vez mais perto de chegar aqui no seu resultado final, que é vender. Então, olha que coisa surpreendente. Então, use a regra do jogo, que pode ter certeza que você não perde a venda. Será totalmente eficaz e vai te ajudar muito. Pega o seu negócio, pega o negócio que você está dentro, pega a sua forma de vender, estrutura a regra de jogo dentro dela e vai para cima que você vai ver como que isso vai mudar completamente e, cara, vai fazer você não perder venda. Beleza? Pessoal, prazer, obrigado por você estar aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Coloque em prática, precisando, estamos na área. Valeu, fui!